Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Olá, seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Para mim é um prazer muito grande poder mais uma vez estar com você para juntos estudarmos a Bíblia. Aqui nesse programa já temos estudado a Bíblia capítulo por capítulo e agora estamos estudando versículo por versículo 1 Coríntios. Acompanhe comigo essa leitura. Diz assim: É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi com franqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Continuaremos a estudar a declaração de Paulo e a ver como ele tratou a questão da divisão da igreja de Corinto em torno de seus líderes. Paulo iniciou sua argumentação no versículo 17 do capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, chegando até o 4º capítulo. No capítulo 2, sua argumentação fica mais intensa e Paulo explica por que as pessoas para quem ele dirigira a carta não deveriam tê-lo como um líder a ser seguido. O fato de seguirem a Paulo mostrava que estava faltando alguma coisa no relacionamento delas com Cristo. Paulo explicou que sua pregação do Evangelho naquela cidade não tinha nada a ver com o seu nível de escolaridade nem com sua intelectualidade. Também nunca teve nada a ver com sua profissão, nem com os dons, nem com talentos naturais. Paulo explicou que quando o Evangelho é pregado, as pessoas se convertem se houver fé salvadora. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para nossa glória. Paulo estava explicando que sua pregação não tinha nada a ver com o seu nível de escolaridade, nem com seu nível intelectual. Era tudo obra de Deus. Deus tinha feito tudo. Toda a obra salvadora que tinha ocorrido naquela igreja foi obra de Deus e fazia parte do plano dele, porque ele não quer que nenhum homem se glorie na sua presença. No versículo 30, Paulo afirma: É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Que palavra impressionante! Quando Paulo falou por iniciativa dele, referiu-se a Deus por iniciativa de Deus, quer dizer, é por causa de Deus que você está em Cristo, e por causa de Deus, Cristo foi feito sabedoria, justiça, santificação e redenção. Nossa sabedoria é Cristo, nossa justiça é a sua justiça, não é a nossa própria justiça que nos salva, é a nossa justiça na justiça dele que nos salva. Ele não apenas nos salva, mas também nos separa e nos santifica. Aquele que começou a boa obra em vocês vai continuar trabalhando até que ela esteja completa. Esta é a obra de santificação. Ele é o único que faz tudo isso. E ele é a fonte, é claro, da nossa redenção, o que significa que fomos comprados e trazidos de volta de onde caímos. No princípio, Deus e o homem eram um, mas Deus fez o homem com liberdade de escolha e o homem escolheu se separar de Deus. Por isso Deus veio ao mundo através de Jesus Cristo e da morte do seu Filho na cruz e comprou o homem de volta.
e estabeleceu um relacionamento com os seres humanos, resultante do novo nascimento que vem do Cristo vivo em nós e nós nele. Através desse relacionamento, ele nos traz de volta para o lugar de onde caímos. Isso se chama redenção, e tudo isso é cumprido por Deus. E no versículo 31, Paulo diz mais uma vez, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Esta é uma citação do profeta Isaías. Jeremias também falou a mesma coisa. Ao citar um profeta e dizer, como está escrito, Paulo está dizendo que ele não está afirmando algo novo. No capítulo 2, Paulo é bem explícito e diz, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A respeito da sua pregação em Corinto, Paulo comentou, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Compare este versículo com o capítulo 17 de Atos, quando Paulo pregou no Areópago de Atenas. Você observará que as duas pregações são bem diferentes. De uma maneira muito bonita, Paulo disse, mais uma vez, que aqueles crentes não deveriam segui-lo. Não foi sua formação acadêmica nem sua pregação que fez qualquer coisa, foi Deus. Em Romanos capítulo 11, Paulo declara, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo está nos dizendo nesta bênção tão bonita que todas as coisas maravilhosas e miraculosas que acontecem quando o Evangelho é pregado e as pessoas creem e são salvas, vêm dele, através dele, para ele, e a ele seja a glória para sempre. O que Paulo está dizendo é que Deus é a fonte de todas as coisas. Deus é o poder por trás de todas as coisas, e a glória de Deus é o propósito de todas estas coisas. Então, por que vocês seriam seguidores de um homem que veio e pregou tudo isso para vocês? Esse homem é apenas mais uma das coisas loucas que Deus escolheu para confundir as sábias. Paulo era apenas mais uma dessas coisas fracas que Deus escolheu para confundir as poderosas. Era assim que Paulo se enxergava. Ele foi uma dessas coisas pequenas, fracas e loucas do mundo que Deus usou para ganhar aqueles que pensam que são alguém ou alguma coisa, para que nenhuma carne jamais se glorie na sua presença. Paulo iniciou o capítulo 2 deixando bem claro qual foi sua determinação quando pregou em Corinto. Ele diz, pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Ele não pregaria coisa alguma sobre os filósofos e poetas gregos. Ele só pregaria Jesus e Jesus crucificado. Ele disse que era tão dependente do poder de Deus que foi com fraqueza, temor e com muito tremor que esteve entre eles, e que suas palavras não eram palavras persuasivas e sabedoria humana. Paulo não queria fazer nada na carne, usando seus talentos e capacidades naturais. Ele poderia, afinal, ele era um grande conhecedor de todos aqueles filósofos e poetas gregos. Ele poderia ter feito tudo na carne. Talvez ele tenha feito isso no Areópago de Atenas. Mas quando esteve em Corinto, ele disse, decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Agora preste atenção no versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Esse é um dos trechos que mais gosto de toda a Bíblia. Ouça com atenção. Falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam.
Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo conclui que temos a mente de Cristo porque temos o Espírito de Cristo. O Espírito de Deus conhece os pensamentos de Deus. Por isso, quando temos o Espírito de Deus, temos a capacidade de conhecer os pensamentos de Deus. Nesse sentido, temos exatamente a mente de Cristo. E era com esta fé que ele pregava e ensinava. Ele falou no versículo 13, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Paulo explicou que tratou de coisas espirituais com pessoas espirituais. Você sabe o que é isso? Paulo estava falando do ensino do Espírito Santo. Paulo estava dizendo que era assim que ele trabalhava. Preste atenção no versículo 14, que diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Não é impressionante? A única maneira de conhecer as coisas espirituais é através do Espírito Santo de Deus. Se você não tem o Espírito, não entende o que é espiritual. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Paulo diz que aquele que é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido. Quer dizer, o homem natural, o homem secular, não entende o homem espiritual. Então você que tem Jesus no coração é muito rico. Você consegue entender as coisas espirituais. E isso é algo muito especial. Nós vamos continuar no próximo programa. Até lá, Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.